Eu quero saber aí os detalhes, né, das campanhas. No YouTube para você, as campanhas de Vila Nova, Goiás e Atlético até o momento nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes, né, as 3 equipes com apenas uma derrota na competição até o momento. Eduardo Cabral colocando aí para você na tela, para a gente ter aqui um parâmetro, né, da campanha de cada equipe. O Atlético, 12º com 10 pontos, tem 2 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. 8 gols marcados, 7 sofridos, saldo positivo de 1. O Goiás lidera a competição com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e uma derrota, 9 gols marcados, 5 sofridos, saldo positivo de 4. E o Vila, segundo colocado com 13 pontos, um jogo a menos, né? 4 vitórias, 1 empate e uma derrota, 7 gols marcados, 3 sofridos. O Vila Nova, que vencendo o Remo na próxima quarta-feira, jogando no Mangueirão, em Belém do Pará, toma a liderança do Goiás. Os números aí de Vila Nova, Goiás e Atlético até o momento na Série B. Diante disso, meninos, não estou analisando aqui a parte matemática, tá? Eu estou analisando o todo, o geral. Futebol, elenco, trabalho de treinador, enfim. Qual time goiano se mostra mais forte até o momento? Ah, Thiago, Goiás. Talvez não. O Vila Nova tem um aproveitamento melhor que o Goiás, porque o Vila Nova jogou menos, tem um jogo a menos. O Vila vencendo o Remo, passa o Goiás de novo. Talvez seja o Atlético, apesar da 12ª posição, ou até mesmo o Goiás, que matematicamente nesse momento, né, é o principal time goiano. Qual goiano, né, digamos que convence mais nesse começo de Série B de Campeonato Brasileiro? Atlético, Goiás ou Vila Nova? Começa por você, meu queridíssimo maestro Tim. Boa tarde, fera! Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos Danilo Dias, o Dedê, e também pro Matheus Carvalho, um abraço pro Moisés Vinícius, pro Pedro Leite, pro Eduardo Cabral, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial também a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, começando pelo Atlético. O Atlético, pra mim, o que faltou o Atlético nesse início de competição, e agora ele tá começando a ajustar, o Tencate tá começando a ajustar, foi que o Atlético tomou muitos gols. Você vê aí, o Atlético tomou 7 gols, tem um saldo só de 1, e diante disso o Atlético empatou muito. Você vê, são 4 empates aí, só perdeu um jogo, mas esse número de empates fez com que o Atlético ficasse com a pontuação que está hoje, né, a 12ª colocação. Eu confesso que eu esperava um aproveitamento melhor do Atlético nesse início, demorou um pouquinho, mas pelo menos nós ainda estamos no início da competição, então tem margem para crescimento da equipe do Atlético. Eu vejo esse crescimento acontecendo, principalmente nesse sistema defensivo. Agora já são 2 jogos sem tomar gols, já é um avanço, pelo menos naquele sistema defensivo que tomava muitos gols. Essa briga entre Goiás e Vila Nova pela liderança, eu vejo isso de uma forma positiva para o futebol goiano. Queira ou não queira, essa rivalidade tá passando para essa disputa também, para quem vai ser o líder. Na rodada passada o Goiás chegou à liderança, aí o Vila, quando jogou, passou e foi para a liderança. Agora o Goiás já deu a resposta, já retomou a liderança. Eu vejo essa disputa, essa briga muito saudável, mas nesse momento, pelo que eu vi no sábado do jogo com o Goiás, eu vejo um Goiás um time mais pronto. Para mim o Mancini conseguiu achar o ajuste ideal para a equipe do Goiás, conseguiu achar o time ideal. Você vê que ele já tem essa possibilidade aí, né? Quando muda uma peça só por cartão, um ali que saiu lesionado, mas já tem um desenho tático muito bem definido, o time do Goiás, um 11 já praticamente definido também. Então eu vejo o Goiás muito preparado. O Vila tem um time forte, o Vila tá tendo uns problemas de lesão, e isso tem que ser corrigido ali, tem que tentar evitar o máximo possível as lesões musculares, principalmente, que essas tem como você amenizar dentro do elenco ali, o departamento físico, o departamento de fisiologia também, fazer um trabalho para que evite essas lesões, para que o Vila não fica perdendo muitos jogadores de uma rodada para outra. Você vê no jogo contra o Atlético mesmo, eram muitos desfalques, pelo menos deu certo, ainda conseguiu a vitória, mas é importante você ter um elenco inteiro e evitar esse tipo de lesão. Então eu vejo que essa briga é muito interessante, muito boa, mas para mim, nesse momento, o time do Goiás conseguiu um ajuste melhor do que os outros 2 concorrentes aqui do futebol goiano. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui começando o nosso debate das feras com 94 likes. Quando a gente bater 200, eu faço aqui as primeiras participações ao vivo, tá? Eu vou no chat ao vivo, então a nossa primeira meta aqui, 200 likes no canal do YouTube. Tá a fim de ter a sua mensagem registrada? Vai deixando o teu like aí no YouTube, Rádio Band News Goiânia. 1h19, debate das feras, oferecimento Da9 Restaurante. Você gosta de comida de qualidade? Venha para o Da9 Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Da9 Restaurante, Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Grupo Moreira, produtos naturais e suplementação com 15% de desconto. Toda segunda-feira, aproveite.
Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 1h19, Danilo Dias. Qual goiano impacta mais? Qual goiano convence mais? Qual goiano até o momento apresenta o melhor futebol da Série B? O Atlético, o Goiás ou Vila Nova? Matematicamente, tá tudo aí na tela do canal do YouTube, né? Para você do FM 90.7 que não está vendo, repito para você. O Atlético, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Goiás, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Vila Nova, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Vila tem um jogo a menos, vencendo a equipe do Remo na próxima quarta-feira no Mangueirão. O Vila Nova retoma, reassume a liderança da Série B, toma das mãos do Goiás. Quem te convence mais até o momento aqui do futebol goiano? Atlético, Goiás ou Vila Nova? Danilo, boa tarde, craque. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você. Também uma semana abençoada pro ídolo, o maestro Carlos Eduardo Tim. Encontrei um amigo seu esse final de semana e falou que é seu fã também. Trocamos várias palavras de elogios à vossa pessoa, Tim. Obrigado. Fernando. Um abraço especial ao Matheus Carvalho também. E nada melhor do que desejar aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, seja no YouTube ou na rádio, nesse canhão de audiência, uma semana abençoada de energia positiva. Thiago, pra mim, Goiás e Vila, né? Encabeçando essa Série B, ponto a ponto, pontualmente ali um jogo a menos pro Vila Nova, mas em termos de pontuação, cada um perdeu uma vez apenas até o momento, então eu vejo que os dois ali poderíamos encabeçar ambos, mas tem o Goiás, eu vou pontuar, porque tem 2 pontos a mais que na temporada passada, é o melhor início de campeonato da Série B da sua história, nunca conseguiu atingir 16 pontos em 21 disputados até o momento, enfrentando adversários diretos, né? O Goiás enfrentou o América Mineiro, o Goiás enfrentou o Avaí, o Goiás enfrentou Vila Nova, o Goiás enfrentou Coritiba, de 7 jogos, ele não enfrentou, com todo respeito aos outros times, ele não enfrentou aquelas galinhazinhas mortas que entra só pra entrar no campeonato, não. O Goiás está enfrentando adversários diretos. Por outro lado, proporcionalmente, o Vila também tá muito bem, essa disputa entre os rivais pode ser o que estava precisando para quem sabe o Vila conseguir esse acesso, mas eu vou ficar com o Goiás por causa disso. Além de ter 2 pontos a mais que na temporada passada, um melhor início de história recente em se tratando de Série B, 16 de 21 pontos conquistados, apenas uma derrota. E, detalhe, quando jogou com time misto, com foco na Copa Verde, então para mim o Goiás é o melhor time goiano no momento, mas eu também não deixo de dar uma palavra em relação ao Vila Nova. 1h22, quase 200 likes, gente. Quando a gente bater aqui 200 likes, eu começo aqui o chat ao vivo, tá? Vai deixando o teu like no canal do YouTube, até então a gente não bateu a nossa meta, não. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. A seção de produtos naturais e suplementação do Grupo Moreira tem 15% de desconto para você. Toda segunda-feira, aproveite. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. Você já declarou seu imposto de renda 2025? O prazo está acabando. Evite multas com a Receita Federal. Atlanta Contabilidade tem especialistas em declaração de imposto de renda. Mais informações pelo WhatsApp 62982360008. Atlanta Contabilidade. E acelera na Vesa Renault. Novo Cardian Tecno 2025 com câmbio automático EDC. Bônus de até R$16 mil na valorização do seu usado. Acelera, economize com o timaço da Navesa Renault. Ô Thiago, antes do Matheus falar, deixa eu só completar aqui. Rapidinho pra gente não quebrar aqui o começo do programa. Caso o Vila vença na quarta, ele também fará o seu melhor início da história. O Vila Nova ascende a 16 pontos, mas quem ganha com isso, sem sombra de dúvidas, somos nós, né? O futebol goiano em evidência, vendo os 2 times lá no topo da tabela. 1h23, aí, Matheus Carvalho, quem te convence mais até o momento aí em 6 rodadas, né? Da Série B, pro Vila Nova 6. 7 rodadas para Atlético e para Goiás, 6 rodadas para a equipe do Vila Nova. Quem te convence mais até o momento? Porque nem sempre a equipe que tem mais ponto é que mais convence. Para mim, nesse momento, né? Pau a pau com o Vila Nova, porque o futebol do Vila Nova também é um futebol extremamente efetivo. Mas o Goiás se encaixou. Inclusive, daqui a pouco, até falei na transmissão, acho que você não estava ligado, falei assim, o Matheus Carvalho falou, gente, e eu fui contra ele. O homem é milagreiro mesmo, é o São Mancini, São Wagner Mancini. O cara tá fazendo a diferença, inclusive daqui a pouco é o tema do bloco do Goiás. Mas enfim, o Matheus Carvalho, quem convence em campo, jogando bola, mais até o momento? Atlético, Goiás ou Vila Nova? Fala comigo, Matheus Carvalho. Boa tarde, fera. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. É lógico que eu acompanhei, óbvio que eu acompanhei. Inclusive, quero te parabenizar pelo pré-jogo, pelo pós-jogo. A energia que você transmitiu para os nossos ouvintes foi algo, para mim, surreal.
Foi como se fosse um jogo de título. Então, O time ajuda também, então né, parabéns pra você pela ancoragem do jogo, não só do Atlético, mas também do jogo do Goiás. Obrigado, Fera. Cara, eu vejo que o Goiás ele está na frente. Não olho números, até porque o Atlético tá o quê? 3 pontos atrás do Vila Nova, né? 10 pontos, o Vila tá com 13. 10-3 com jogo a mais, né? Hoje tá assim. É. Então, assim, são 3 pontos de diferença. Se o Vila vencer a equipe do Remo na quarta-feira, serão 6 pontos, o que também não significa muita coisa. Mas eu vejo a consistência dentro de campo. Eu acho que o Goiás, ele está sendo um time mais bem distribuído nos 3 pontos do campo, defesa, meio e ataque. É evidente que não chegou no ápice, nenhum chegou, mas dentro daquilo que apresentou até agora, eu vejo o Goiás com um jeito mais concreto. Eu acho que o Goiás ele está mais pronto para evoluir. Então é interessante a disputa entre Goiás e Vila Nova em quem ficará na liderança. Rodada após rodada está tendo essa disputa, o que é legal. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Seria melhor ainda se os 3 estivessem disputando a cabeça da competição, a liderança do campeonato, mas o Atlético ainda está evoluindo em passos curtos, não são passos largos. Se tivesse ganhado do Avaí, sem dúvida alguma, o meu comentário seria diferente. Mas é um time que está evoluindo, está encaixando, a cada rodada está tendo uma escalação diferente, então eu vejo que está tentando encaixar um pouco mais a equipe do Atlético. Mas eu ainda fico com o Goiás. O Vila tem vencido, mas dentro dos jogos, né, o último jogo do Vila Nova foi assim, na base da superação, foi quase no último minuto de jogo, o jogo foi muito ruim, então eu vejo que o Vila Nova está um pouco atrás. Todo mundo pode corrigir, todo mundo tem que evoluir, mas eu vejo que o Goiás está na frente. Muito bem. 1h26, batemos aqui 155 likes, não batemos os 200, tá? Mas eu já dou uma moral pra você que tá ligado aqui no canal do YouTube, tá? Próxima passada aqui no chat ao vivo com 250 likes, então continue deixando o teu like no chat ao vivo do YouTube Rádio Band News Goiânia. Jefferson, chora Panetone, segue o líder. Vinícius Segade, já deixei meu like, Thiagão, para fortalecer vocês. Impressionante o nível de entrosamento do Goiás. Tá dando gosto de ver o time jogando futebol, sinceramente. Alô, Flávio Targino de Souza Panta, boa tarde a todos. Fala, fera, grande Flavinho. O Etevaldo Roque da Silva já deixou o like. O Esron, Gabriel também tá ligado com a gente, é Vila Novense. Futebol Prime também tá ligado aqui no canal do YouTube. Daniel Alves, um abraço. Abraço, Danielzinho, tamo junto. João Bosco, Thiago, você é muito pé frio, torceu pro Papão e ele perdeu todas pro Remo. Por isso que o Vila não chega na Série A do Campeonato Brasileiro. Rapaz, de ontem eu vesti a camisa do Paysandu. Que tristeza que eu fiquei, viu? Que tristeza. Não, mas você tem que definir, Thiago. Na sexta-feira você falou que ia torcer pro Remo. Não, mas ontem decida o que você quer da sua vida. Ontem eu torci pro Paysandu pra que desse o contrário, entendeu? Não, mas você falou que ia torcer pro Remo e o Remo perdeu. Ontem o povo do Paysandu sentiu o que o Vila Nova sentiu ano passado, sentiu o que o Goiás sentiu nessa temporada. Sofram! Meus meninos da Mucura, sofram, mas pelo menos ganharam um campeonato nessa temporada, né? Mas foi um jogaço ontem, cara. Futebol paraense é muito legal. O primeiro jogo foi melhor, né? Decisão dos pênaltis ontem, assim, eu achei o Remo, assim, é um time que não tem aquele cara que faz o gol, né? Não, foram várias chances. O Remo ele sentou em cima do resultado, né? Não, e teve as melhores chances no segundo tempo, né? O Viseu perdeu um gol claríssimo, o Pedro Rocha também perdeu um gol lá que não se perde, um jogador da categoria dele e tal. E o Paysandu ganhou o jogo com pênalti inexistente, né? Não foi pênalti nem aqui, nem na China. Você achou pênalti? Pra mim foi. Pra mim não foi pênalti não, mas assim, né? Foi um jogaço. Parabéns ao povo do Pará pela festa. Quase 50 mil pessoas no estádio Mangueirão. Thiago, uma palavra que nós temos que falar do Marcelo Rangel, cara. Que goleiraço, hein, pegando muito. Que isso, tá pegando demais. Sai do Goiás aqui sem jogar, sem Aliás, os dois goleiros ontem foram destaques, né? O Matheus Nogueira, que eu não gosto também, fez uma partidaça. O que o Rangel tá fazendo lá, subiu o time ano passado, fechando a baliza na Série C. Esse ano lá, campeão paraense. O time do Remo sofre pouquíssimos gols. Muito bom. Uma palavra pro Rangel, tá pegando demais lá. Demais da conta. É um goleiraço, né? Aqui no Goiás não jogou porque tinha um melhor que ele, que era o Tadeu, quando né? ele jogou também, ele foi um baita do goleiro aqui. Aí ele teve aquele problema de saúde aqui, né? Aí depois que o Tadeu chegou, realmente ele perdeu o espaço. Mas sem dúvida nenhuma, é um baita do goleiro. Meus amigos, mega promoção da Bater Shop. Bateria Sedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Agel APC. Referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Suprema-go.com.br.
Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. Ligue agora, 3241-2266. E Clube de Tiro Léder Pinheiro. Pratique tiro esportivo em local seguro. A Casa dos Amantes pelo tiro esportivo em Goiás. 6298413-1643. 182 likes, família. O Vinícius Segatti voltou de novo aqui mandando mensagem. Carlos Matos. Não se esqueçam que o próximo jogo do Goiás é contra o Papão. Ou seja, vamos jantar de novo. Com esse futebolzinho do Paysandu aí, gente, não espera muita coisa contra o Goiás, não. Daqui a pouco no bloco do Goiás aqui a gente vai comentar. Eu não sei o que o Mancini fez. Não sei se o Mancini tem uma fé muito grande, acho que tem. Não sei se ele fez campanha na igreja. Não sei se ele pegou na cabeça desse povo do Goiás e mexeu. Os pernas de pau do campeonato goiano estão jogando bola pra caramba. O Goiás tá jogando bola pra caramba. O Goiás que era um time horroroso, ridículo. Um time cansado, um time que não ganhava de ninguém no campeonato goiano. Ganhou de times pequenos. Agora, quando valia mesmo, não ganhava. Não ganhou do Atlético, perdeu em casa. Não ganhou do Vila, ficou de fora da final. O time mudou. O Goiás hoje é um time completamente diferente. O Goiás, pra mim, já joga um futebol de uma equipe que vai pra Série A do Campeonato Brasileiro. Danilo pode falar a frase dele agora. Cuidado. 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 Cara, foi no início o gigante acordou. Cuidado. Que esse não Demorou, mas chegou. Não seca o Goiás, Danilo. Poxa, eu falei lá em 6 de janeiro, seca, só não falei a data. O não gigante seca, acordou, ué. Seca o Goiás, não. Pelo amor de Deus, tá tão bom esse momento do Goiás. Tá acordando ou não tá? O gigante. Não, mas não seca, não. Fica quietinho. Para, cuidado. Esse negócio de gigante, não. O Goiás enfrentou só time grande, meu amigo. Tirando o Botafogo, o resto... Não, mas não seca, não, que você é pé frio também. Não seca, não. Fica Thiagão. quietinho. Eu falei. Seu pé de pinguim. 6 de janeiro, o gigante acordou. Vocês acham que era um goiano? Eu não falei a data, né? De atrás, né? Tá acordando o gigante.